Elaine? Nossa, Henrique, sou eu. Uau, a Bárbara. Fiquei triste agora. Agora que eu percebi que tu tá falando no microfone do Nicolas. Tudo bem com a senhora? Que eu estava tentando falar com a senhora esses dias. Eu falei contigo e tu me ignorou no WhatsApp. Eu falei, meu Deus. E jamais, querida. Bom, vamos começar lá a nossa aula, tá bom, pessoal? Começando agora. Olá, muito boa tarde. Eu sou o professor Henrique Littaf, do canal Lógica Online. Estamos juntos para mais uma aula ao vivo. Hoje é material de funções trigonométricas. É nossa continuação da nossa aula de trigonometria. Caso você não tenha visto as aulas anteriores de aplicações de trigonometria em triângulos retângulos, lei dos cossenos e algumas outras relações que nós passamos anteriormente, por favor, veja nosso canal. Ou também siga os links na aula que está abaixo aqui no YouTube. Caso você queira fazer parte de nossos grupos de estudo para preparatório vestibular Enem, e também, no caso específico aqui, vestibular para a Universidade do Estado do Amazonas, por favor, entre em contato conosco através do nosso próprio canal no YouTube, dos links abaixo, e também do nosso Instagram, que é o Lógica Online, e do nosso site, que é logicaonline.com.br. Não esqueça de curtir, compartilhar e pronto. Vamos estudar, né? Continuando aqui, vamos colocar aqui só um minuto aqui, só compartilhar minha tela. Já vou mostrar aqui para vocês. Bárbara, tu estás aí ainda? Oi, Henrique, eu tô. Gostou do fundo da nossa tela, lá do Teatro Amazonas? Ficou bonitinho, Eu né? adorei, Henrique. Achei muito ótimo. Henrique, eu acho que eu não vou fazer o macro, não. Nem o. O CIS eu já não ia fazer, mas o macro que eu me inscrevi, eu acho que eu não vou mais fazer, não. Porque o resultado do meu vestibular específico sai no dia 8. E eu Eu tenho já... quase muita certeza que eu passei. E aí, se eu passar, eu não vou fazer. Não, bora ver esse caso daqui. Daqui a pouco eu vou brigar contigo, tá? Às 4 horas da tarde, que tá na gravação agora, Mas, tá bom? Henrique, Mas não eu já vou tem conversar com a como. senhora, tá bom? Meu Deus. Mas tá bom, ok. Obrigada. De nada, querida. Com respeito às funções trigonométricas, nós já aprendemos como relacionar o seno, a cosseno e a tangente de um ângulo dentro de um triângulo e, sinceramente, relacionado a um ciclo trigonométrico. O que nós temos que aplicar agora são três coisas que nós veremos nessa aula, três coisas gerais. A primeira é como aplicar qualquer ângulo dentro de um ciclo trigonométrico e também relacionar as simetrias que existem dentro do ciclo trigonométrico. Desde que nós aprendamos esses detalhes, fica mais fácil nós aplicarmos as funções seno, cosseno tangente, claro, relacionadas à trigonometria, que é o título do nosso assunto, funções trigonométricas. Então, primeiro caso, vamos relacionar aqui alguns detalhes. Relembrando. Circunferência trigonométrica. Senhores, se alguém liga e desliga o microfone de vocês, tá bom? Que alguém tá dando uma pequena interferência. Tá bom? Isso. Perfeito, muito obrigado, tá? Circunferência trigonométrica. Dentro da circunferência trigonométrica, como nós já aprendemos, você tem o que nós chamamos de ciclo trigonométrico. Deixa eu só desenhar aquele aqui rapidinho. E dentro desse ciclo trigonométrico, você relaciona o que nós chamamos de eixo X e eixo Y dentro do ciclo trigonométrico. O eixo X é eixo relativo, que nós chamamos de cosseno, e o eixo é eixo relativo ao seno, dentro do ciclo trigonométrico. Esse aqui é o chamado primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. O ciclo trigonométrico ele começa no zero, vai até 90 graus, aqui é 180 graus, 270, e aqui, claro, 360 graus. Quando você anda no ciclo trigonométrico, você sempre vai se movimentar nele no sentido anti-horário. Ou seja, começa aqui no zero e começa a se movimentar aqui. Se você se movimenta até esse ponto a 90 graus,
Daqui para cá vai ser 180 graus, ou um arco de 180 graus. Daqui para cá, 270, 3/4 de volta. E finalmente aqui, 360 graus. 360 graus, recapitulando, equivale a uma volta. Eu falei também na última aula que além de ângulos em graus, nós vamos trabalhar com arcos trigonométricos. E esses arcos trigonométricos, eles não vão trabalhar necessariamente com graus. A gente vai trabalhar nesses valores relacionados a radianos. E, portanto, vou precisar de um outro ciclo aqui para poder exemplificar. Observem aqui. Como eu falei anteriormente, π radianos equivale a 180 graus. E, por regra de 3 simples, nós conseguimos montar todos os outros. Vai ficar como? Aqui é cosseno. E aqui é seno. E aqui é quanto? 0. Aqui é quanto? π sobre 2. Vou colocar outra cor para ficar chique, né? Aqui é 0. Aqui é quanto? π sobre 2. Aqui é π, que é 180, né? 270. 3π sobre 2. E 360 equivale a 2π. O que eu estou pedindo para vocês relacionarem é que dentro do ciclo trigonométrico é possível a gente achar o que nós chamamos de arcos côngruos, ou arcos de primeira ou segunda volta. O que significa arcos côngruos, Henrique? Os ângulos básicos que nós trabalhamos e que eu ensinei para vocês são os valores de 30, 45 e 60, que vocês lembram muito bem. Para efeito de cálculo, vamos colocar esse ângulo aqui, 30 graus. O que significa 30 graus? Significa que você andou para cá e começou a se movimentar nesse ponto, de modo que em relação ao eixo zero, se você se movimentou 30 graus. Agora eu vou fazer uma outra pergunta para vocês. Se eu fizesse outro movimento aqui, eu saio daqui, ando para cá e completo aqui. Quanto que eu andei? 360 graus. Bora dar mais uma volta. Quanto que eu andei? 2 vezes 360. E mais 30 graus. Parei aqui. Quantos graus eu andei? 360 vezes 2. 360 vezes 2 é igual a 720. 720 mais 30 é igual a 750 graus. Nos problemas, nos exercícios... Só um minuto aqui. Nos problemas e nos exercícios, senhores, vão ocorrer muitas vezes isso. Ele vai dar um ângulo maior do que 360 graus e ele vai pedir a primeira determinação positiva desse ângulo. Ou seja, onde o arco ele parou. Onde vai ser o arco côngruo dele. No caso específico aqui, o que aconteceu? Nesse exemplo hipotético, o nosso amigo aqui deu uma volta, depois mais 2 voltas, equivale 2 vezes 360 graus, e andou mais 30 graus, ou seja, ele parou na posição de 30 graus. O que significa isso? Que 750 graus, na verdade, é 2 vezes 360 mais 30 graus. Significando, portanto, que 350 graus é a mesma coisa que 30 graus. O comprimento de arco de um determinado ângulo. Por exemplo, observe esse exemplo aqui, exemplo 1. Escreva, aliás, reduza a primeira volta positiva, o ângulo alfa de 1110 graus. O que significa 1110 graus, senhores? Como eu já falei anteriormente, eu tenho uma circunferência. E dentro dessa circunferência eu tenho o eixo x, eixo do cosseno, e aqui relativo ao eixo dos senos. E o nosso amigo aqui ele vai se movimentar. Por exemplo, 1110 graus significa o quê? Uma volta, 360. 2 voltas, 720. 3 voltas. Meu Deus, a gente vai ter que calcular isso.
Mas como é que a gente consegue descobrir onde exatamente o ângulo parou, dando várias voltas dando várias voltas dentro dessa circunferência? Preste atenção, não pisca agora, tá? Para descobrir a primeira determinação positiva de um ângulo, você vai pegar esse ângulo que é maior do que 360, é claro, porque é assim que nós analisamos ângulos maiores do que 360, e você vai dividir por 360. Não simplifica, você vai dividir na força mesmo. Ou como a gente fala aqui no Amazonas, na tora. Então vai ficar 360 por 1, não por 2, não por 3. Por 3 é interessante. 360 vezes 3 é igual a quanto? 360 vezes 3 vai ser igual a 1080. Subtraindo aqui, vai sobrar, olha que coincidência, 30 graus. O que significa isso daqui? Observe a maneira como eu escrevo. 1110 graus é a mesma coisa que 3 vezes 360 graus. Ou seja, ele percorreu 3 vezes a circunferência, mais os 30 graus de onde ele parou. Então, se eu fosse desenhar esse ângulo, o ângulo de 1110 graus, como é que eu faria? Nosso ângulo de 1110 graus... aqui é 0, aqui é 360, tá bom? O que significa isso? Que o nosso amigo deu 1, 2, 3 voltas e andou até aqui. Isso aqui equivale a 1110 graus. Esse 1110 graus é a primeira determinação positiva dele. Acontece que isso é o ângulo positivo. E por que ele é positivo? Bom, porque é desse jeito que eu ensinei para vocês que se lê um ciclo trigonométrico. Um ciclo trigonométrico você tem que ler sempre no sentido anti-horário. Mas a verdade é que você pode jogar esse ângulo também no sentido horário. Como assim? Observe. Leitura no sentido horário. Ângulos negativos. Para entendermos o que significa um ângulo negativo, nós precisamos de novo do nosso ciclo trigonométrico. E quando você coloca o ciclo trigonométrico aqui, você coloca os valores básicos dele, que são... Por enquanto, nós vamos trabalhar com graus, tá? Só para facilitar a nossa vida, mas depois a gente vai alterando isso. Então aqui é 0, aqui é 90 graus, aqui é 180 graus, aqui é 270 graus e aqui é 360 graus. Como podem ver, eu coloquei esses valores porque eu tenho que ler no determinado sentido da circunferência. E esse sentido é no sentido anti-horário. Observem que se eu, por exemplo, se eu pegar deste cara e me mover até aqui, quanto que eu vou andar? Aí você responde, você andou um arco de 90 graus, porque você se deslocou até a posição 90 graus. Acontece que eu faço uma outra pergunta para os senhores. Olha só como vai ficar interessante. Se eu me mover desse ponto até esse ponto, quanto que eu andei? Aí você fala, Henrique, tu foi da posição 0 até a posição 270. Na verdade, como eu me movi no sentido contrário à orientação normal do ciclo trigonométrico, eu vou dizer que eu andei menos. Deixa eu colocar aqui em evidência, perfeito. Eu andei quanto? Eu andei um ângulo alfa de menos 90 graus. Só que menos 90 graus não significa nada para mim, porque menos 90 graus na prática não existe. Menos 90 graus significa que eu andei 90 graus no sentido contrário ao ciclo trigonométrico. A pergunta que você deve fazer é, afinal de contas, esse menos 90 graus representa que ângulo positivo, na verdade? Porque a expressão de um ângulo sempre é o que nós chamamos de expressão positiva deste. Se o ângulo, nosso ângulo alfa, é de menos 90 graus, qual é a posição real dele? A posição real dele vai ser igual a quanto? É só somar com 360. Vai ficar 360 mais menos 90. Isso aqui vai ser igual a 270 graus Celsius. Ou seja, o ângulo que ele falou que é de 270 graus Celsius, na verdade, é igual ao ângulo θ de menos 90 graus Celsius. Significa, portanto, que quando ele der o ângulo negativo para a gente tem que achar a primeira determinação positiva dele.
Quando ele der um ângulo negativo, a gente tem que achar a primeira determinação positiva dele. Mas como é que se faz isso? Do mesmo jeito que nós fizemos o outro. Exemplo 2. É dado um ângulo de menos 4.550 graus. A pergunta do problema é bem simples. Escreva a primeira determinação positiva desse ângulo. Milan, Stephanie, boa tarde. Boa tarde, Henrique. Henrique, hoje vai ter a formatura da Bianca. Tu vai querer participar? Vou querer sim. Mande o link para mim. Que horas vai ser? 7. Tá bom. Escreva a primeira determinação positiva desse ângulo. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou fingir que esse número é um número positivo. E vou fazer a divisão dele por 360, como eu faria no caso de um ângulo que fosse positivo mesmo. Desculpe ser repetitivo assim. Então vai ficar como esse daqui? Vai ficar 4.550 dividido por 360. Temos que pensar no número que multiplicado por 360 chegue próximo dele. Acho que 360 vezes 12 será? Muito bem, vamos lá. 360 vezes 12. Isso aqui vai ser igual com 360 multiplicado por 12. Desculpa fazer direto, é só para a gente ganhar tempo, tá bom? 360 vezes 12 é igual a quanto? É igual a 4.320. Subtraindo 4.550 menos 4.320, eu consigo o valor de 230 graus. Eu paro aqui de fazer, porque você sempre tem que relacionar o ângulo, você tem que achar a determinação positiva relativa ao primeiro quadrante. E o primeiro quadrante significa menor do que 360 graus. Respira. Como eu falei antes, esse ângulo aqui, θ, que nós achamos, era o ângulo de menos 4.550. Fazendo meus cálculos, eu descobri que isso aqui na prática significa o ângulo de quanto? Menos 230. Lembre-se que nós estamos calculando o comprimento de arcos. Quando eu faço a determinação do primeiro quadrante, nós dizemos que eles têm a mesma medida. Respira. Então, quem é 4.550? Embora não seja necessário, eu vou escrever aqui. Esse ângulo de menos 4.550, na verdade, é o ângulo que de menos 12 voltas no sentido contrário, 360 graus, com um ângulo de quanto? 230 graus. Tudo isso no sentido contrário. Se negativo, significa que ele está indo no sentido contrário. Ainda não, acabei o meu problema. A pergunta do problema é a primeira determinação positiva. O que significa isso? Para descobrir a primeira determinação positiva, basta somar 360 graus com esse cara aqui, 230. Então vai ficar com 360 graus mais, aliás, menos 230, isso aqui vai ser igual a 130 graus. O que significa isso? Que nosso amigo aqui, colocando de novo aqui na nossa circunferência, passando aqui, seno, cosseno, aqui é zero, aqui é 360. Então, o que foi que aconteceu com ele? Ele deu 12 voltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 voltas. E andou mais 130 graus, que é por aqui. Ó. Mas ele fez tudo isso no sentido quê? No sentido anti-horário. É linda essa questão, bem interessante. Mas por que a gente precisa de todos esses conhecimentos aqui? Porque a análise de ciclo trigonométrico ela é relacionada com o que nós chamamos de eixos de simetria, que são os possíveis ângulos que podem ter dentro do ciclo trigonométrico. Que é isso que nós vamos aprender a fazer agora. Está bem? Alguém tem alguma pergunta nesse momento? Vamos lá.
Merda. Muito bem, vamos lá. Simetrias. Quando eu expliquei nesse momento em que nós achávamos, eu falei que um ângulo bem alto, 4.550, era igual na prática a um ângulo de 130 graus, por exemplo, né? Eu falei que eram arcos côngruos, ou seja, eram arcos que tinham a mesma medida. Embora eu tenha ensinado como calcular isso, eu quero mostrar geometricamente o que significa essa frase. Arcos de mesma medida. Porque arcos de mesma medida não se refere apenas ao quadrante, o mesmo quadrante que eles se encontram, mas podem ser em quadrantes distintos. Quando você tem um ciclo trigonométrico, que de novo é esse ciclo aqui, perfeito, né, Milan? Assim é fácil, né, Henrique? Pois é. Ele corrigindo pra ti. Mas pessoalmente é tão perfeito quanto, Henrique. Obrigado, querido. Obrigado. Aqui no primeiro quadrante, esse aqui é o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Não esqueçam isso, tá? No primeiro quadrante, normalmente nós designamos os ângulos básicos, que são os ângulos de referência para nós. Para o caso específico, eu, Henrique, vou chamar esse ângulo de alfa. Quando eu consigo a simetria, olha o pulo do gato aqui. A simetria ocorre quando eu faço arcos de mesma medida. O que significa isso? Eu estou dizendo na prática, sim, meus queridos amigos, que... Droga. Eu estou dizendo na prática, meus queridos amigos, que esse arco tem o mesmo tamanho desse arco, que é o mesmo tamanho desse, que é o mesmo tamanho desse. E que, embora os valores dos ângulos sejam distintos, claro que são distintos, porque são posições diferentes, eles têm a mesma medida. E a maneira de calcular essas medidas é de acordo com a posição deles dentro do quadrante. Que são essas? No primeiro quadrante, vale quanto? Alfa. No segundo quadrante, como é que eu calculo esse ângulo? Anotem, por favor, tá? Não pisquem. Alfa. No segundo quadrante, quanto que vale? Vale 180 menos alfa. No terceiro quadrante, quanto que ele vale? 180 mais alfa. E no quarto quadrante, quanto que ele vale? 360 menos alfa. Como é que funciona isso? Vocês entenderam o que eu falei? No primeiro quadrante, como é que a gente chama ele? Alfa. No segundo quadrante, 180 menos alfa. No terceiro quadrante, 180 mais alfa. No quarto quadrante, 360 menos alfa. Exemplo. Escreva os arcos... Meu Deus do céu, cara. Uma coisa que eu sinto falta da letra da Dai, olha. Iona, pode falar, por favor. Tá engraçado, né, Henrique? Ei, sobe lá rapidinho, só pra eu tirar um print, por favor. Já? Beleza. Exemplo 1. Escreva os arcos côngruos. Arcos côngruos são os arcos de mesma medida do ângulo de 30 graus. Eu podia ter escolhido qualquer ângulo, tá? Mas eu vou começar a treinar pelos notáveis, porque é um pouco mais chique, não é verdade? Vamos lá, colocando aqui. Coloca aqui o ciclo trigonométrico. Vamos colocar os valores. Colocando aqui a relação, vai ficar como? Aqui. Beleza, eixo X. Eixo Y. Aqui seno. Aqui cosseno. 30 graus, quem é? 30 graus, esse rapaz aqui. Lembra que eu falei, né? Quando eu falo disso aqui, significa primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Vamos escrever os ângulos. Quem são os ângulos simétricos? Os ângulos côngruos, os arcos côngruos, que têm a mesma medida nesse caso. Quais eles são? Jogando para cá, vai dar quanto? Joga para cá. Esse aqui,
e esse aqui. Como é que eu faço para calcular esses caras? Bom, no segundo quadrante, sempre é quanto? É 180 menos alfa. No terceiro quadrante, quanto que é? 180 mais alfa. E no quarto quadrante, quanto que é? 360 menos alfa. Fazendo o cálculo propriamente, vai ficar como isso daqui? Aqui seria quanto? Seria 180 menos 30. Vai ser igual a quanto? 150 graus. Aqui vai ser quanto? Vai ser 180 mais 30. Lembre-se que esse alfa é sempre o ângulo relativo ao primeiro quadrante. 180 mais 30 é igual a 210 graus. E, finalmente, no quarto quadrante, vai ficar 360 menos alfa, que é 360 menos 30. Vai ser igual a 330 graus. Esses valores, os ângulos de 30, 150, 210 e 330, são os arcos côngruos de 30. Não estou falando que são arcos iguais. Perdão, não são ângulos iguais, no sentido de que valores, e vou mostrar isso mais tarde, os valores de seno e cosseno são iguais. Não são. Acontece que o tamanho dos arcos deles, eles são iguais e, portanto, eles podem ser relacionados segundo essas regras que eu acabei de explicar aos senhores. Ficou claro? Só que, além do fato de nós termos que colocar esses arcos em graus, é claro, nós temos que expressar isso também em radianos. E o raciocínio é o mesmo, a diferença é que a gente vai ter que trabalhar em radianos. Vamos fazer? Arcos simétricos em radianos. Já, arcos simétricos em radianos. Como eu já falei anteriormente, dentro do ciclo trigonométrico nós temos os eixos de simetrias e dentro desses eixos de simetrias nós podemos relacionar os ângulos para o primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Só que em radianos vai ficar assim. Desenho o ciclo trigonométrico normal, tranquilo, isso aqui de boa. E temos valores relacionados aos valores de cosseno e seno, respectivamente, claro. No primeiro quadrante, que ângulo é esse? É sempre o ângulo alfa. E tem os simétricos, que são esses caras aqui, esse cara aqui e esse cara aqui. Então, quem é esse ângulo aqui? Aqui é π menos alfa. Que ângulo é esse aqui no terceiro quadrante? Lembre-se da regra, tá bom? A gente está relacionando. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. No primeiro quadrante é alfa. No segundo quadrante é π menos alfa. No terceiro quadrante é π mais alfa. E no quarto quadrante, como é que você determina esse ângulo? Que é 2π menos alfa. Como nós já sabemos alguns ângulos em radianos, vamos utilizá-los para fazer o nosso treinamento, tá ok? Vamos ver agora. Exemplo 2. Escreva os arcos côngruos de θ igual a π sobre 3. Chique, muito chique. Ai. Colocando aqui. Cosseno. Sendo respectivamente. O ângulo que ele falou foi π sobre 3. π sobre 3 ele é o 60 graus, né? 60 graus igual a π sobre 3. E no caso aqui, só um minuto, desculpa, rapidinho. E π sobre 3 vai ficar nesse ponto. Beleza. Tá, e daí? E daí que a partir dele conseguiram determinar todos os outros ângulos. Tá aqui, olha. Isso aqui é relativo ao primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e agora quarto quadrante. Então, que ângulo é esse aqui? Aqui, beleza, aqui, depois aqui. Esses são simétricos. Quanto que vale no segundo quadrante?
No segundo quadrante vale quanto? Vale π menos alfa. No terceiro quadrante vale quanto? Vale π mais alfa. No quarto quadrante vale quanto? Vale 2π menos alfa. Vamos calcular o valor desses caras aqui. Vai ficar como essa relação? Aqui vai ficar π menos alfa, que é π menos π sobre 3. Isso aqui vai ser igual a quanto? 3 vezes 1 3, menos 1, 2π sobre 3. Então, esse ângulo aqui é 2π sobre 3. Aqui vai ficar quanto? Vai ficar π mais alfa, que é π mais π sobre 3. Isso aqui vai ser igual a quanto? Aqui 3 vezes 1 3, 3 mais 1, 4. Isso aqui vai dar quanto? 4π sobre 3. Aqui vai ficar 2π menos alfa. Deixa eu colocar aqui em evidência um pouquinho. Vai ficar 2π menos alfa. Quanto que vale esse ângulo, então? Aqui vai ficar 2π menos π sobre 3. Isso aqui vai ser igual a quanto? 3 vezes 2, 6. 6 menos 1, 5π sobre 3. Então, são essas relações que eu tenho aqui. Então, o que eu descobri aqui nesse exercício? Eu descobri os arcos côngruos de π sobre 3 que existem dentro do ciclo trigonométrico. São arcos que têm a mesma medida. Eles não têm o mesmo valor de seno e cosseno, obviamente, mas eles têm a mesma medida de arco. Eu vou ensinar depois como fazer isso, tá bom? Mas é bem simples. Além dos detalhes de seno e cosseno, na outra aula eu desenhei para vocês uma tabela dos ângulos notáveis e com os valores de seno e cosseno. De fato, eu fiz isso. Eu quero redesenhar aquela tabela, tá? Mas só que, além de colocar em graus, eu vou colocar o ângulo em radianos. E além dos ângulos notáveis de 30, 45, 60, eu gostaria de colocar os valores relativos a 90, 180, 270, 360 de seno e cosseno, para a gente lembrar detalhadamente. Ficou claro? Beleza aqui. Aí ficou bem fácil. Vamos relacionar aqui, embora fazer mais alguns detalhes, tá bom? Deixa eu só anotar aqui, fazer uma tabelinha aqui para a gente. Deixa eu ver como é que eu faço essa tabela. É 0, 30 graus, que é π sobre 6. Depois vem 45 graus, que é π sobre 4. Depois vem 60 graus, que é π sobre 3. Depois vem 90 graus, que é π sobre 2. E 180 graus, que é π. Vou desenhar aqui embaixo, tá bom? Não ficou tão legal quanto eu queria. Π sobre 4 graus. Π sobre 3. 90 graus. Π sobre 2. 180 graus. Π. 270 graus. 3π sobre 2. E claro, 360 graus, que é 2π. Antes de explicar esse detalhe, deixa eu só ver uma coisa aqui rapidinho.
Vocês sabem por que, por exemplo, a gente fala que o seno de 30 graus é igual a 1 sobre 2. Por que isso ocorre? Vou colocar aqui a tabela, depois eu vou fazer a explicação mais detalhada. Pequeno detalhe aqui, os valores de seno e cosseno, né? Aqui, olha. Seno de 30 graus é igual a 1 sobre 2. E o cosseno de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 dividido por 2 é igual a aproximadamente 0,86. Como eu expliquei na última aula, em aulas anteriores, quando você tem o ciclo trigonométrico, o ciclo trigonométrico, a gente fica repetindo isso várias vezes, mas ele é relacionado para o seno e cosseno. E eles são unitários por natureza. Aqui é 0, que vale uma régua, tá? Que eu estou falando, tá bom, pessoal? Como se fosse uma régua. Aqui é 0, aqui é 1, aqui é 0, aqui também é 1. Positivo, sabe? Portanto, aqui embaixo negativo, menos 1. E aqui também vai ser menos 1. O ângulo de 30 graus tá... Deixa eu me colocar aqui. O ângulo de 30 graus está mais ou menos por aqui, olha. 30 graus. 30 graus que é a mesma coisa que π sobre 6. Agora, eu escrevi bem assim, né? Porque o seno de 30 graus é 1 sobre 2. O seno de um ângulo é a imagem que esse ângulo faz no eixo Y. É a projeção, perdão, que esse ângulo faz no eixo Y. Então, como eu sei, se eu pegar uma régua imaginária, porque isso que é ciclo trigonométrico, eu trabalhar com uma régua imaginária, cujo valor máximo relativo ao seno e cosseno, e depois a gente vai ver isso mais detalhadamente, vale 1. Então, a distância, eu vou até apagar depois, a distância deste ponto até este ponto aqui em cima vale 1, tá bom? Isso aí é tranquilo. Quando eu falo que o seno de 30 graus é meio, é porque quando eu jogo a imagem dele aqui no eixo dos senos, tá aqui 30 graus, né? Jogo aqui no eixo dos senos. Se eu pegar uma régua, nessa régua imaginária aqui, e medir, a resposta vai dar 1 sobre 2. O seno de 30 graus é meio porque a imagem, a projeção dele quando você joga no eixo do seno é 1 sobre 2, meio, 0,5. Exatamente. No caso do cosseno, é o mesmo raciocínio. Tu tá aqui em 30 graus, tu joga para o eixo X, que é o eixo do cosseno. E se você pegar essa régua imaginária e medir daqui até aqui, a medida vai ser igual a 0,86, que a gente coloca de maneira simplificada, raiz de 3 sobre 2. Ficou claro o que significa valores de seno e cosseno? E por isso, dependendo de onde você se encontre do seu ângulo, tu vai ter respostas positivas ou negativas dele, porque o y e o x vão ficando positivos e negativos conforme você vai fazendo o ângulo. No momento a gente não vai se preocupar com isso, que eu vou explicar ainda mais detalhadamente. Mas a questão é essa, quando eu tenho valores de seno e cosseno, são valores de projeções. Então, dentro desses ângulos especiais, por exemplo, aqui é 90 graus, aqui é 180 graus, aqui é 270 graus, aqui é 360 graus. Vamos escrever o que a gente já sabe, né? Quanto que é o seno de zero? Seno de zero... Vou colocar em vermelho. Quanto que é o seno de zero? O ângulo zero está bem aqui, olha. Aí tu joga a imagem dele para o eixo do seno, vai dar quanto? Vai dar 0. O cosseno, seno de zero, cosseno de zero. Cosseno de zero está bem aqui em cima. Quanto que vale a régua? Vale 1. Seno de 30 graus. Vou lembrar. Aqui é 1 sobre 2, aqui é raiz de 2 sobre 2, aqui é raiz de 3 sobre 2. Aqui é o contrário. Raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Aqui é 1 sobre 2. Quanto que é o seno de 90 graus? 90 graus está aqui em cima do eixo do seno. Só medir a distância aqui para cá, vale quanto? Vale 1. E, portanto, o cosseno vale 0. 180 está bem aqui. O cosseno dele vale quanto? Menos 1. E o seno vale quanto? Vale 0. 270 aqui embaixo. Quanto que vale o seno dele? Vale menos 1, tá vendo? Está em cima do eixo do seno.
E o cosseno vale quanto? Se ele está aqui, quando tu joga para o eixo do cosseno, vai valer quanto? Vai valer 0. E finalmente o 360 repete o primeiro, né? 0 e 1. Então, baseado nessa tabela, que tem todos os elementos básicos para fazer nosso problema, nós podemos fazer todos os cálculos básicos de trigonometria relacionada a ciclo trigonométrico. Não é complicado, mas vamos lá. Não é muito difícil não, mas é bem interessante mesmo. Tá bom? Bom, vamos lá. Agora que nós já entendemos como é que funcionam esses valores de seno, cosseno, e também como identificar ângulos dentro de um ciclo trigonométrico, nós vamos aprender agora a como calcular os valores desses ângulos, de qualquer ângulo dentro de um ciclo trigonométrico, tudo bem? Vamos lá agora. Alguém tem alguma pergunta? Ficou tudo bem claro para vocês? Eu sei que esse assunto é um pouco extenso, mas estou sendo mais detalhado, tentando explicar mais detalhadamente possível, tá bom? Muito bem, vamos lá. Variação do sinal do seno e do cosseno dentro do ciclo trigonométrico. Como a tabela ficou aqui em cima, eu não vou ficar voltando nela toda hora, tá bom? Eu já vou falar os valores de seno e cosseno, vou deduzir que vocês já sabem esses valores básicos, relativos, né? Todos esses valores que eu expliquei na prática, desculpa voltar, são sempre relativos ao primeiro quadrante, 30, 45, 60, e os especiais, né? 90, 180, 270 e 360, mas vamos ter que lembrar deles. O ciclo trigonométrico ele se baseia em duas partes, que nós chamamos de cosseno e de seno. O cosseno, está bem aqui, é delimitado por essa parte aqui. Mas, como eu estou estudando só o cosseno, vamos olhar apenas para o cosseno. O cosseno, eu tenho os quadrantes relativos a ele, que são o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. No primeiro quadrante, o cosseno, ele é positivo ou negativo? No cosseno, não esqueça que isso aqui é 0, aqui é quanto? 1. Aqui é 0, aqui é quanto? Menos 1. Então, o que significa isso? Que no primeiro quadrante, o cosseno ele é positivo. E no quarto quadrante também ele é positivo, porque essa é a parte positiva do eixo X. A parte negativa do eixo X são relativas ao segundo e terceiro quadrante. Então, nós dizemos que o cosseno ele é positivo no primeiro e quarto quadrante e negativo no segundo e no quarto quadrante. Isso é o cosseno, tá bom? Com relação ao seno, raciocínio análogo. Cosseno e o seno. Ficou horrível, mas tudo bem. O cosseno, como eu já falei para vocês, ele também é unitário. Seno é unitário, 0, e aqui é quanto 1. E aqui é 0, aqui é quanto menos 1. Que são as medidas do eixo do seno. Eu estou estudando o eixo dos senos. Está aqui. Quando nós analisamos os quadrantes desses caras aqui, eu relaciono o quê? Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. No primeiro quadrante, o seno ele é o quê? Positivo. Lembra-se que é a parte positiva do gráfico, né? E no segundo quadrante também ele é positivo, porque essa parte relaciona-se à parte positiva. Agora, o terceiro e o quarto quadrante, eles são o quê? Negativos, porque são relacionados à parte negativa do eixo Y. Então, qualquer seno relativo ao primeiro e segundo quadrante vão ser positivos, e qualquer seno relativo ao
terceiro e quarto quadrante são necessariamente, aliás, primeiro e segundo quadrante são positivos, e do terceiro e quarto quadrante são negativos. Dito isso, podemos juntar essas duas informações num único e grande ciclo trigonométrico, que ficaria dessa maneira aqui. Alguns livros escrevem cosseno com hífen, que é compartilhar, que nós chamamos de compartilhado, ao lado do seno, mas eu prefiro a nomenclatura mais utilizada. Não faz diferença nenhuma, não. A notação é essa aqui, sempre coloca, não é verdade? Cosseno, depois o seno. Deixa eu só escrever em português aqui para não ficar confuso. Cosseno e depois o seno, tá bom? Sempre é essa ordem, que nem num par ordenado. Aqui, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. O que nós temos aqui? No primeiro quadrante, eu tenho cosseno positivo e seno também positivo. No segundo quadrante, eu tenho cosseno negativo e seno positivo. No terceiro quadrante, eu tenho cosseno negativo e seno também negativo. E, finalmente, no quarto quadrante, eu tenho cosseno positivo e seno negativo. Relembrando como descobrir os ângulos relativos a esses quadrantes, ficaria desse jeito aqui. No primeiro quadrante, quanto que vale? Alfa. No segundo quadrante, vale quanto? Vale π menos alfa. No terceiro quadrante, vale π mais alfa. E no quarto quadrante, vale 2π menos alfa. Eu, professor Henrique, que estou ensinando vocês aqui, normalmente, quando eu ensino esse tipo de quadrante, de linha, dentro de um ciclo trigonométrico, eu sempre relaciono pelo método geométrico, que é a maneira como eu quero que vocês tentem fazer. Ou você substitui direto, por exemplo, se ele der um ângulo irradiante, você dá uma substituída bem rápida por 180 graus e faz o cálculo, ou faz direto, tá bom? Vamos aprender a fazer? Vamos lá. Eu falei muito rápido, vocês entenderam isso daqui? Ficou faltando algum detalhe, alguma coisa? Tudo ok? Vini, ficou claro para ti, querido? Sim, Henrique, tudo claro. Stephanie, Crisóstomo, ficou tudo claro aí para vocês, meninas? Ionia, ficou tudo claro? Muito bem. Mais claro do que isso, só água do Rio Negro, né? Então vamos lá. Começando agora. Exemplo 1. Letra A. Calcule o valor de seno de 135 graus. Passo número 1. Desenhar o quadrante. Primeira coisa que a gente vai fazer é desenhar o quadrante relativo a esse ângulo, tudo bem? Vamos colocar os valores relativos a que nós chamamos de cosseno e seno. Uma palavra de cautela, 135 graus, alguém de vocês sabe qual é o ângulo, seno ou cosseno dele? Aí tu fala, não sei. Os ângulos que vocês são obrigados a saber são os ângulos notáveis, 30, 45, 60. Só que, de modo geral, senhores, os ângulos que eles vão dar para a gente sempre são congruentes desses notáveis. Os ângulos que eles vão dar para a gente sempre vão ser congruentes desses ângulos notáveis.
E por isso, eu tenho que descobrir o valor deles. O ângulo alfa é sempre relativo ao primeiro quadrante. Esse cara será meu ângulo de referência. Passo número 2. Eu vou colocar agora onde está o bendito do centro, no caso do problema, 135 graus. Aqui é 0, aqui é quanto? 90, aqui é 180, aqui é 270, aqui é 360. Onde está 135 graus? Naturalmente, ele está no segundo quadrante, entre 90 e 180, que no caso vão ser 135 graus. Agora vem a parte legal. Para eu descobrir o ângulo relativo ao primeiro quadrante, a determinação positiva, que ajudará a resolver meu problema, eu tenho que fazer a relação. No primeiro quadrante, quanto que vale o ângulo? Vale alfa. E no segundo quadrante, quanto que vale? Π menos alfa, ou seja, 180 menos alfa. Então, fazendo o cálculo bem simples aqui, o que eu tenho? Eu tenho 180 menos alfa, tem que ser igual a 135 graus. Esse alfa vai ser igual a quanto? 180 menos 135, isso aqui vai ser igual, meu Deus do céu, 45 graus. Esse é o nosso ângulo. Como ele falou seno de 45, agora vem o terceiro passo, que é colocar os sinais dos quadrantes. Ele falou seno. E se ele falou seno, eu vou analisar apenas o seno. Como ele falou seno de um ângulo, eu tenho que lembrar o seguinte: no primeiro quadrante o seno é positivo e no segundo quadrante é positivo. No terceiro quadrante é negativo e no quarto quadrante é negativo. Então, o que significa isso? O que significa isso? Que o seno de 135 graus, lembra o que eu falei? O que é seno? O que são arcos côngruos? Perdão. Arcos côngruos são arcos de mesma medida. Arcos côngruos são arcos de mesma medida. Eu estou falando que a medida do seno de 45 é igual à medida do seno de 135 graus. A minha única dúvida é saber se esse treco é positivo ou negativo, porque isso dependerá da posição dele no sistema. Para esse caso específico, eu observo que o seno de 45 é igual ao seno de... Perdão, o seno de 135 é igual ao seno de 45, no sentido de que, além de ter o mesmo valor em módulo, porque é isso que significa côngruo, eles têm também o mesmo sinal. O seno de 45 na tabela lá era raiz de 2 sobre 2. Consequentemente, o seno de 35 também é raiz de 2 sobre 2. Moleza, não é verdade? Bora fazer mais uma? Esse aqui foi o seno de 135 graus. Bora fazer agora o seno de 210. Seno 210 graus, calcule. Passo número 1. Temos que desenhar o ciclo trigonométrico. Vou desenhar aqui, bem tranquilo. Normal, bacana. Vou colocar aqui relativo aos valores de cosseno. Vou colocar aqui os valores relativos de seno. O ângulo que eu tenho como usar como referência sempre é o ângulo alfa, que é o ângulo que servirá para eu calcular o valor de todos os outros. É o relativo ao primeiro quadrante. Vou colocar aqui o esboço, aqui é quanto? Aqui é 0, aqui é quanto? Desculpa, aqui é 90. Aqui é 180. Aqui é 270 e aqui é 360. Beleza. 210 graus. Passo número 2. Tem que colocar esse cara aqui dentro do ciclo trigonométrico. Onde está 210 graus? Aqui é o primeiro quadrante, aqui é o segundo quadrante, aqui é o terceiro quadrante, aqui é o quarto quadrante. Ele está no quarto quadrante, entre 180 e 270. Coloca por aqui, 210 graus. Passo número 3, eu tenho que descobrir a primeira determinação positiva. Perdão, a determinação relativa ao primeiro quadrante. A determinação positiva ao primeiro quadrante. É fácil. No terceiro quadrante, o cálculo, como vocês devem lembrar, é 180 mais alfa para calcular esse ângulo. Então vai ficar quanto? Vai ficar 180 mais alfa é igual a quanto? É igual a 210. Esse alfa vai ser 210 menos 180. Isso aqui vai 30 graus, olha, legal. Então o ângulo é 30 graus. Passo número 4. Eu tenho que colocar os valores dos sinais. Eu estou analisando o seno, então só existe para mim
o seno, tudo bem? O que significa isso? No primeiro quadrante, o que que eu tenho? O seno é o quê? Positivo. E no segundo quadrante é positivo. E no terceiro quadrante ele é o quê? Negativo. E no quarto quadrante ele é negativo. O que significa isso aqui em termos práticos? Significa que o seno de 210, que é o ângulo que eu estou procurando, é igual ao seno de 30 graus. Sempre eles são iguais, mas só que com sinal trocado, com sinal negativo. Por quê? Porque 210 está no terceiro quadrante. E no terceiro quadrante, todo seno ele é negativo. De novo, o valor do seno de 30 e o seno de 210 é o mesmo. O seno de 30 é 1/2, como vocês devem lembrar. E, portanto, pelo fato de 210 ser um ângulo congruente a 30 graus, ele tem o mesmo valor. Só que, pelo fato de 210 estar no terceiro quadrante, é negativa essa resposta. Então, o seno de 210 graus é a mesma coisa que o seno de 30 negativo. Menos 1/2. Ficou claro? Mais claro do que isso, só água do Rio Negro, né? Bora fazer mais um? Porque, na verdade, é a mesma coisa que eu já tinha passado. A diferença é que eu vou dar o ângulo em radianos. Aí a gente vai ter que descobrir onde esse rapaz se encontra. Tá bom? Vamos lá. Ou estão arrumando a minha casa aqui, andando por cima aqui do meu telhado. Calcule aqui o cosseno de 2π/3. Cosseno de 2π/3. Passo número 1. Na verdade, está complicado fazer o passo número 1 agora, porque tem radianos, né? E quando está em radianos, e eu nem conheço direito de radianos, só conheço os radianos básicos, né? 30 graus é π/6, 45 graus é π/4 e 60 graus é π/3. Esse 2π/3 está meio esquisito aí. Eu tenho que descobrir quem é esse ângulo. É muito mais fácil. Olha, normalmente eu diria, alguns livros colocam para fazer subtrações de ângulos relacionados ao primeiro quadrante, mas eu sempre achei meio complicado ensinar para os alunos isso. Eu acho mais simples transformar esses radianos em graus. De novo, eu considero mais simples transformar esses radianos em graus. Por exemplo, quando ele fala cosseno de 2π/3, você pode fazer uma substituição. Você substitui o π por 180 e descobre qual é o ângulo de verdade que você está trabalhando. Então vai ficar como? Vai ficar cosseno de 2 vezes 180 dividido por 3. Isso aqui vai ficar cosseno de 180 dividido por 3 é 60. Multiplicado por 2 é 120 graus. Então, o cosseno de 2π/3, na verdade, ele está procurando o cosseno de 120 graus. A partir de agora, eu posso fazer meu cálculo. Passo número 1, você vai desenhar o ciclo trigonométrico. Desenhamos o ciclo trigonométrico, já está desenhado aqui. Bacana. Padrão. Então, vamos colocar aqui os valores relativos ao que a gente já conhece. Valores de cosseno e aqui valores de seno. O ângulo que eu uso para fazer minha referência sempre é o ângulo alfa. No caso, o que eu estou analisando é o seno. Bacana. Onde é que está o nosso 120 graus? 120 graus aqui é quanto? Aqui é 0, aqui é 90, aqui é 180, já é o suficiente aqui. 120 graus está aqui no meio, por aqui. Passo número... Vamos lá, qual é o próximo passo? Nós temos que descobrir quem é o ângulo congruente dele, o ângulo de mesma medida. Porque é sempre do primeiro quadrante que eu utilizo a minha memória para descobrir qual é o ângulo para eu poder fazer o cálculo e fazer as substituições apropriadas, tá bom? Então, vai ficar como? No terceiro quadrante, aliás, esse aqui é o primeiro quadrante, esse aqui é o segundo quadrante. No segundo quadrante, quanto que vale o ângulo? Vale quanto? Vale 180 menos alfa. No caso, vai ficar quanto? 180 menos alfa é igual a quanto? 120. Alfa vai ser igual a quanto? 60 graus. Análise agora de sinal. O sinal, no primeiro quadrante, cosseno, né? Quem nós estamos... Não estamos analisando o seno, nós estamos analisando o cosseno.
Tá aqui, cosseno. Tá aqui, cosseno. O cosseno no primeiro quadrante, ele é positivo. E no quarto quadrante também ele é positivo. E negativo no segundo quadrante e no terceiro quadrante. Interessante. O que é que eu descobri aqui? Eu descobri que o cosseno de 2π sobre 3, que na prática é a mesma coisa que cosseno de 120 graus, é igual ao cosseno de 60 graus também. Lembre-se, os cossenos de arcos côncavos sempre têm a mesma medida, o que muda é o sinal. E aí o que acontece nesse caso? Nesse caso, a gente observa que vai ter que ter valor negativo. Então, o cosseno de 2π sobre 3 é a mesma coisa que o cosseno de 60, só que negativo. E quanto que é o cosseno de 60 graus? O cosseno de 60 graus é igual a meio. No caso, menos meio. Pessoal, mais fácil do que isso. Pois é. Assim, isso que eu expliquei para vocês, na prática, foi o valor de seno e cosseno. Ficou faltando da nossa tangente, não é verdade? Então, vamos explicá-la agora. A ideia geométrica de tangente. Ei, Henrique, tá tudo bem com o Sheldon? Tá bem. Tá tudo bem, sim. Ele tá lá pra dentro, tá lá com a Kate, ele. Tá no escritório Ele da tá Kate. normal agora? Ou ele ainda tá Não, doidão? ele tá doidão ainda. Cachorro não é normal, não. Igual o dono. Talvez. A tangente, como nós já falamos anteriormente, a tangente de um ângulo qualquer é a razão entre o seno de alfa sobre o cosseno de alfa, como eu já expliquei anteriormente. E, portanto, para nós entendermos o que significa a ideia de tangente, a gente precisa saber alguns detalhes. Primeiro, antes de explicar o que significa sinal da tangente, vou tentar explicar o que é a tangente, né? Bom, em primeiro lugar aqui, nós temos aqui o ciclo trigonométrico. Fica lindo, né? Maravilhoso. Poxa, não ficou legal dessa vez. Valores de cosseno. E aqui nós temos valores de seno. A tangente, senhores, não riam, tá bom? A tangente é uma reta tangente, tá? Que passa aqui no ponto 00, aliás, no ângulo 0, para cima aqui, e a outra passa aqui no 130 graus para baixo. Ficou claro aqui como é que funciona? Então, vocês lembram, né? Quando você tem um ciclo trigonométrico, por exemplo, digamos que eu vou colocar aqui 30 graus. Aqui é 30 graus. Quanto que é o seno de 30 graus? Quanto que é o seno de 30 graus? O seno de 30 graus, como já falei, você pega essa linha aqui, joga para cá para o seno e mede essa distância. Quanto que é o cosseno de 30 graus? Você joga para o eixo do cosseno e mede isso daqui e você acha essa distância. O que é a tangente? A tangente, você vai pegar isso daqui, olha, e descobre aqui, olha, pega bem assim, olha, e pega aqui, e faz o prolongamento dela até tocar nessa reta tangente aqui. Aí você pega a sua régua imaginária e mede o valor dela. No caso da tangente de 30 graus, é raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 sobre 3 é 1,7 dividido por 3, isso aqui vai ser igual a 0,56. E, portanto, vocês devem imaginar que a tangente ela pode encontrar um valor bem alto. Por exemplo, uma tangente de 80 graus. Vai embora, lá para o infinito, lá para o céu, para descobrir o valor. Portanto, os valores de tangente, eles podem ser muito, muito altos. A tangente, por exemplo, de 80 graus, olha quanto que dá. 5,67. A tangente de 89 graus, olha quanto dá. 57,2. Então, é um valor, pode ser bem elevado.
E por causa disso, não existem tangentes nesses valores aqui. 90 graus e 180 graus. Porque, como o próprio nome diz, como é que vai ficar a tangente? Como é que vai tocar na reta tangente? Elas são paralelas. Elas são os que nós chamamos de valores não definidos. Entendido? Bom, mas o que isso tem a ver com a história? Acontece que, baseado nesses valores de tangente, a gente tem que lembrar de uma propriedade bem interessante. Como eu já falei anteriormente, deixa eu desenhar mais um ciclo trigonométrico aqui. Cosseno. Sim. Com respeito às tangentes, como eu já falei, é uma reta que passa aqui nesse ponto 00 e vai embora. Ponto 00 vai embora. Então, vamos lá. Como eu já falei anteriormente, com respeito ao cosseno, quando você faz o sinal quando você faz a análise de sinais de seno e cosseno, vai funcionar assim: cosseno e depois o seno, né? Aqui é positivo, positivo. Aqui é... Deixa eu colocar mais embaixo, para ficar mais chique, tá bom? Aqui é positivo, positivo, cosseno. Aqui é negativo e positivo. Aqui é negativo, negativo. E aqui é positivo, negativo. Como nós falamos que, na prática, a tangente é seno dividido pelo cosseno de alfa, adivinha qual o sinal da tangente dentro de um ciclo trigonométrico? Deixa eu me colocar aqui para ficar bem destacado, tá bom? Variação do sinal da tangente, aqui, olha. Variação do sinal da tangente. Como é que funciona? Só fazer o cálculo, tá bom? Positivo com positivo fica positivo. Negativo com positivo fica negativo. Negativo com negativo fica positivo. E positivo com negativo fica negativo. Significa, portanto, fazendo o resumo, variação do sinal da tangente. Aqui eu tenho o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. A tangente é positiva no primeiro e no terceiro quadrante e negativa no segundo e no quarto quadrante. E a maneira de achar os ângulos nela para poder calcular os possíveis valores de um ângulo qualquer são bem simples. Quanto que elas valem? Aqui vale quanto? Alfa. Aqui vale quanto? Aqui vale π menos alfa. Aqui vale π mais alfa. E aqui vale 2π menos alfa. Lindo, não é verdade? Maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Alguma dúvida aqui no que eu escrevi, no que eu falei, senhores? Perfeito. Dito isso, eu acho que ficou bem claro como é que se relaciona, como é que coloca. Nós vamos estudar agora, vamos começar a estudar 2 tópicos, né? Não esqueça, a gente vai precisar de mais uma aula para terminar esse assunto, tá? Que é extremamente extenso esse conteúdo, não adianta correr tanto. Nós vamos começar a verificar agora como é que funciona uma função seno e como é que funciona uma função cosseno dentro de um ângulo qualquer. Ficou claro? Vamos lá agora. Como eu já expliquei anteriormente, quando nós trabalhávamos com uma função seno,
Eu expliquei o que significavam os vários arcos dentro de um ciclo trigonométrico. Por exemplo, aqui, olha. Digamos que ele se mova até esse ponto aqui. Esse ângulo vale alfa, tudo bem? Ou seja, nosso amigo se moveu o quê? Ele saiu do ponto 00, se moveu até aqui. Então, quanto que é o ângulo que ele se moveu? Ele se moveu alfa. Isso aqui foi a situação número 1. Situação número 2. Situação número 2. Dentro do mesmo ciclo trigonométrico, o que acontece aqui? Aqui, seno. Ele se move deste ponto aqui, ele se move até aqui. Quanto que ele já andou? Ele andou 2π. E parou bem aqui nessa posição, na posição alfa. Então, se ele fizer isso várias e várias vezes, nós podemos escrever a fórmula geral desse ângulo. Podemos escrever assim, que o seno de alfa, na verdade, é o seno de alfa mais k multiplicado por 2π. Onde alfa é a primeira determinação positiva do ângulo. Eu já ensinei vocês como fazer isso, tá bom? Esse K significa o número de voltas. E 2π significa uma volta, uma circunferência, tá bom? Mas o que é mais importante é que quando nós falamos dos valores de seno e cosseno de um ângulo, eles nunca mudam de uma posição. Não importa quantas vezes você gire dentro do ciclo trigonométrico, uma vez ou 1 bilhão de vezes. Os valores de seno e cosseno, e eu estou falando de seno no momento, né? Ele sempre vai variar do valor de -1 até o número 1. Significa que para você ter um valor existente de seno e cosseno, ele tem que ser compreendido entre -1 e 1. E mais importante, não importa quantas vezes você gira essa circunferência, se você parar 1000 vezes no mesmo ponto, ou seja, no mesmo arco côngruo, vai dar o mesmo valor. Significa, portanto, que a função seno é uma função periódica. Periódica se repete. E qual é o período da função seno? Olha, o período da função seno é esse daqui, olha, 2π. Ou seja, ele para completar uma volta, ele tem que dar uma... Perdão, desculpa ser repetitivo. Para completar essa volta, ele tem que completar a volta da circunferência. E quanto que vale a volta dessa circunferência? Vale 2π. De novo, recapitulando. O seno é uma função periódica, porque ele completa uma volta quando completa 2π. E o período dessa volta, quanto que vale? É o período da circunferência, que vale quanto? Vale 2π. Então, quando nós vamos fazer esse tipo de cálculo, vamos fazer as relações de uma circunferência, nós temos apenas que, como é que se diz? Permitir que a circunferência, ela, como é que se diz? Ela exista. Nós temos que calcular os valores que tornam a circunferência a função verdadeira. Vamos fazer um exercício para entender o que significa isso? Vamos lá agora. A parte teórica eu já expliquei bem detalhadamente, tá bom? Não se preocupe, já está na cabeça de vocês a definição. Observe que esse caso aqui, determine M para que a equação seno de x igual a -3m mais 4 exista. Determine M para que a equação seno de x igual a -3m mais 4 exista. A pergunta que você deve se fazer é: quando é, pelo amor de Deus, que uma função seno existe? Uma função seno só existe quando os valores de seno estão compreendidos entre -1 e 1.
Essa frase que eu falei, compreendido entre menos 1 e 1, se expressa matematicamente desse jeito. Menos 1 menor ou igual a seno de x, que é menor ou igual a 1. Só que esse valor de seno de x, eu conheço ele. Quanto que vale esse cara? Vou escrever assim, menos 1 menor ou igual a menos 3m mais 4 menor ou igual a 1. Então, eu vou ter que resolver essas questões, né? São duas expressões, né? A primeira equação é menos 1 menor ou igual a menos 3m mais 4. E a equação 2, qual é? Menos 3m mais 4 menor ou igual a 1. Eu vou resolver isso daqui vai ser igual a quanto? Vai ficar, desculpa, rapidinho aqui. 3m menor ou igual a 4 menos 1. 3m menor ou igual a 3. M menor ou igual a 1. A segunda resposta, o que eu tenho? Menos 3m menor ou igual a 1 menos 4. Menos 3m. Ela é 5, né? Desculpa. É 3m mais 4. 3m mais 4. Deixa eu apagar aqui, desculpe, tá? Fui eu que apaguei errado. Multiplica por menos 1. M tem que ser o quê? Maior ou igual a 1. Então, quando você faz esse cálculo aqui, quando você faz essa relação, você observa o quê? Que você está modificando os valores que tem que ficar dentro desse intervalo real. Então, quais os valores necessários? Todos eles, né? No caso vai ser real, né? Menor ou igual a 1 ou maior ou igual a 1, não importa. Todos eles vão ser respostas válidas. Ficou claro aqui o que eu falei? Beleza. Deixa eu só fazer um negócio aqui que eu fiz errado. Só esse cálculo aqui, tá bom? Aqui é menos 1, tá bom? Desculpa. Menos 1 menos 4, menor ou igual a menos 3m, vai ficar 3m menor ou igual a 5, m menor ou igual a 5 sobre 3. Então, qual é o conjunto de solução? O conjunto de solução maior ou igual a 1. São esses números. E o segundo valor é 5 sobre 3. São esses números aqui. Então, a resposta certa é a interseção. No caso, vai ficar como? Solução x pertence a reais. X pertence a reais. Tal que 1 menor ou igual a m, que é menor ou igual a 5 sobre 3. Só um minuto, por favor. Já. Continuando aqui. Só um minuto. Ficou claro aqui a relação, senhores? Não é difícil, não é complicado. Tem mais alguns detalhes para a gente fazer, mas é pouca coisa, tá bem? Bom, eu passei uma lista bem grande para vocês. Só um minuto aqui que vocês sumiram de mim. Eu passei uma lista bem grande de exercícios para vocês, para relacionar toda essa parte de quadrantes, de materiais, mas a gente vai ter mais uma aula ainda desse conteúdo, para explicar principalmente equações trigonométricas e também a análise de domínio e imagem de uma função, tá bem? Eu vou parar aqui a gravação, já falo com vocês. Só um minuto, por favor.